Estamos de volta com o Band Cidade. O Banco Central elevou a taxa básica de juros da economia, a Selic. Mas você sabe realmente o que significa essa taxa e o impacto que ela tem na vida da população? O repórter João Paulo Cardoso foi conferir. O nome técnico é Sistema Especial de Liquidação de Custódia. Entre os economistas, ela é conhecida por um nome mais simples, taxa Selic. No entanto, nas ruas, muita gente desconhece o que é essa taxa e a importância dela. Não sei. Taxa Selic? Não sei. Eu já tive uma informação sobre isso. Eu sei o que é, sim, mas eu não consigo te explicar. À primeira vista, o número pode parecer distante da realidade da população. Só que a Selic pode afetar os preços praticados no supermercado e até mesmo a rentabilidade de investimentos. Esse aumento que a gente teve recentemente de alimentos, de combustível, de gás, até provavelmente daqui a pouco a gente vai ter um aumento de energia elétrica, ele é contabilizado através da inflação. E a inflação aqui no Brasil a gente contabiliza através do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E a gente viu que recentemente ele teve um aumento bastante significativo. Ele não interfere de maneira assim tão direta dentro da Selic. O que a Selic vai subir, se a Selic subir ou descer, vai ser uma consequência dessa inflação. Quem decide o valor da taxa Selic é o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil. Ele se reúne a cada 45 dias para decidir se a taxa aumenta, diminui ou se mantém estável. Em junho deste ano, a taxa Selic ficou definida em 4,25% ao ano. A taxa Selic foi criada em 1979 para ser uma ferramenta de controle da inflação. O Comitê de Política Monetária ele tem que aumentar essa taxa de juros para tentar, de alguma maneira, conter essa inflação mais alta. E também, quando a inflação já está bastante controlada, é normal que esse Comitê de Política Monetária ele diminua um pouquinho a taxa de inflação. Um dos impactos da taxa Selic é no mercado de imóveis. Em tempos de alta nos juros, quem pensa em comprar imóveis deve ficar atento às melhores opções. O que se percebe é que o aumento da taxa Selic favorece muito o imóvel como uma moeda forte. E a relação da compra dos imóveis diretamente com a construtora também se torna um vínculo cada vez mais atrativo. Na verdade, o imóvel ele tem sido uma grande busca nesses tempos de pandemia como uma grande oportunidade de negócio ou uma alternativa mais viável quando comparado a outros tipos de investimento. Vamos falar de política agora aqui no Band Cidade? Já estou aqui com o Roberto Azevedo no nosso estúdio. Tudo bem, Roberto? Boa noite para você. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Roberto, o que dizer dessa lei que modificou a tal da improbidade administrativa, aprovada na Câmara, com um monte de partidos aprovando, que agora vai para o Senado deliberar? O que dizer disso, hein? Isso aí, para mim, é corporativismo. Proteção de causa própria. Autoproteção. Autoproteção. Político que é político sabe que improbidade administrativa não é crime, mas tem um efeito nefasto. Tira os direitos políticos do sujeito e ainda lhe impõe multas pesadíssimas para devolver dinheiro ao erário. É isso. Então, os senhores deputados federais desencravaram, né? Porque foram lá, né? Pegaram uma britadeira para tirar um projeto que estava morto dentro da Câmara, para recuperá-lo agora num momento de crise institucional, num momento que a gente vive pensando antecipadamente numa eleição para fazer uma bobagem dessa. O Ministério Público, os Ministérios Públicos, tanto os estaduais quanto o federal, já reagiram. Já estão chamando de lei da impunidade, porque olha só o detalhe. Segundo o que foi aprovado ontem na Câmara, para você sofrer qualquer pena de improbidade administrativa, volto a dizer, não é crime, precisa haver dolo, ou seja, intenção do agente público em cometer o crime e pegar o dinheiro que é de todos nós, dos cidadãos, dos brasileiros. Só que isso é subjetivo, gente. Qualquer canetada judicial, qualquer decisão da justiça, pode dizer que o indivíduo cometeu o crime sem intenção, quando sabidamente ele cometeu com intenção. O Ministério Público está nessa campanha que deve ser abraçada por todos nós. O Senado ainda tem que deliberar. Só que eu vou dar um detalhe.
A turma do Senado é mais condescendente do que aquela turma da Câmara dos Deputados que aprovou ontem. Então, estamos à beira de ter quase que uma salvação das almas para os políticos que têm mandato e sempre temeram a improbidade administrativa. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em Brasília condenou o conselheiro e ex-presidente do Tribunal de Contas catarinense, César Filomeno Fontes, e um servidor do TCE pelo crime de falsidade ideológica. Fontes foi condenado a 1 ano e 4 meses mais 10 dias de reclusão, além do pagamento de multa. O servidor recebeu pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e multa. As penas foram substituídas por restritivas de direito. De acordo com o Ministério Público Federal, o conselheiro, na época em que presidiu o Tribunal de Contas, e o servidor atuaram para a inserção de uma declaração diversa da que deveria ter sido registrada sobre o cumprimento pelo Estado catarinense do percentual mínimo de gastos com a educação para acessar recursos do BNDES. Agora, as informações da pandemia e uma boa notícia, para as mulheres que estão em fase de amamentação. As chamadas lactantes foram incluídas nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. A lei que garante a inclusão foi sancionada hoje pelo governador Carlos Moisés. O projeto é de autoria do deputado estadual João Amin, do PP, e foi aprovado pela Assembleia Legislativa. A Secretaria Estadual de Saúde vai emitir nos próximos dias uma nota técnica sobre o assunto. É uma demonstração que essa causa é importante, é uma demonstração que esse movimento da sociedade civil, sem sindicato, partido político, mas organizado espontaneamente, tem força, sensibilizou o governador. O calendário nacional de vacinação vai contemplar sempre a vacinação para enfrentamento do coronavírus. Então, esse é um legado para as futuras mamães, para as futuras gerações, que essas mães, através desse trabalho, em parceria com a Assembleia Legislativa, deixam para Santa Catarina. Também vai haver uma deliberação da Comissão Intergestores Bipartite para a inclusão das lactantes nos grupos prioritários o mais rápido possível. Diversos estudos científicos comprovaram que o leite materno possui, sim, os anticorpos contra a Covid depois da mãe ser vacinada. Isso já foi confirmado em estudos com diversas vacinas. Ainda sobre vacinação, Santa Catarina superou os 3 milhões de doses aplicadas desde o início da imunização contra a Covid-19. São 3.021.081 doses, entre primeira e segunda dose, não é? Apesar do indicador positivo, tem um dado que preocupa. Quase 100 mil catarinenses que já receberam a primeira dose da vacina contra o coronavírus não estão em dia com a segunda dose, o que é, claro, um alerta para as autoridades de saúde. De acordo com a Vigilância Epidemiológica Estadual, das 99.525 pessoas que não tomaram a segunda dose dentro do prazo estabelecido, 57.124 não estão em dia com a Coronavac e 42.101 com a AstraZeneca. Por isso, o governo do estado reforçou a necessidade de que as pessoas não deixem de se vacinar, independentemente da fabricante da vacina. Para especialistas, não completar a imunização pode impedir as pessoas de se prevenir contra formas graves da doença. Além disso, a atitude prejudica uma das metas da vacinação, que é diminuir a circulação do vírus. Que é lamentável, não é? Olha, 42 pessoas perderam a vida nas últimas 24 horas aqui em Santa Catarina, vítimas do coronavírus. Vamos ao telão do Band Cidade para as estatísticas atualizadas. Agora são 16.178 os mortos pela Covid-19 desde o começo da pandemia. 2.991 novos casos foram registrados. Agora, portanto, 1.018.714 é o total de casos confirmados no estado. 979.280 pacientes estão recuperados. 23.256 estão em acompanhamento. 96,5% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado. 36 vagas disponíveis atualmente. 3 regiões estão com 100% de ocupação nos leitos. Oeste, Sul e a região Meio-Oeste e Serra. 56 pessoas estão na fila de espera por um leito de UTI. A sexta-feira vai ter instabilidade e chuva em Santa Catarina. Confira os detalhes agora na previsão do tempo.
O dia vai ter predomínio de nuvens em Santa Catarina, com chuva a partir da tarde na maioria das regiões. As temperaturas vão seguir baixas durante todo o dia, com pequena elevação. Em Florianópolis, mínima de 13 e máxima de 16 graus. Mesma variação de temperatura prevista para Joinville. Em Lages, mínima de 6 e máxima de 12. E em Chapecó, os termômetros variam entre 9 e 15 graus. No próximo bloco tem as informações do esporte no Band Cidade. Destaque para o Avaí, que derrotou o Vasco fora de casa e chegou ao primeiro triunfo na Série B. Já já os detalhes, fique com a gente.